Nascido em Feira de Santana, o que motivou sua vinda para Salvador? Esse negócio nascido em Feira de Santana é o que tem de mais importante na minha vida. Eu sou um feirense militante. Aliás, perguntaram se eu era feirense ou feirante. Eu digo as duas coisas. O que motivou a minha vinda para a Bahia, como estudar na Bahia, se dizia assim, descer para estudar na Bahia, a expressão da época, hoje Salvador, não é isso? É que meus pais achavam que eu devia fazer um bom colégio. Então, eu vim para estudar no Colégio Antônio Vieira, certo? Feira de Santana tinha um bom colégio, que era o Santanópolis, mas vários dos meus amigos já tinham vindo para aqui, seja para o Antônio Vieira, seja para os Maristas, seja para o 2 de Julho, seja mesmo para o Central. Então, eu vim para fazer os estudos. Para mim, foi um deslumbramento encontrar um colégio com uma biblioteca enorme em línguas estrangeiras. Eu fiquei muito admirado porque tinha livros em português, em inglês, em francês e alemão. Eu nunca tinha visto. Feira Santana, nessa época, não tinha biblioteca com livros em alemão, em francês e inglês. E tomar conhecimento com pessoas formadas no exterior, como o padre Torran. Torran era um homem muito curioso. Ele tinha uma excelente formação em botânica. Ele tinha sido professor da escola agronômica, fez pesquisa em algas, tem até umas algas que tem o seu nome, Torranáceas. E era um homem, para além do seu tempo, ele já fazia o ecumenismo naquela época e tinha peculiaridade. Ao mesmo tempo que ele fazia missa, ele pesquisava algas, trazia pedras e plantas. E estava muito preocupado em ensinar as pessoas a comer. As pessoas não sabiam comer, não sabiam se exercitar, não sabiam fazer exercícios de estupidez. Talvez tenha sido esse professor que mais tenha me marcado. Embora tivesse outro, como o padre Maris, outros professores, bons professores leigos, como é o caso. Leigos porque não eram jesuítas. O professor Raul Sá, em português, era muito bom. Inocêncio em química. Em física, variava muito. A minha física é um caso sério. Eu me lembro bem de força centrífuga e centrípeta, e paro aí, compreendeu? Naquela época havia o curso clássico e o curso científico. Como eu ia fazer direito, já optei logo pelo curso clássico, tinha mais francês, mais inglês, mais latim, era a época do latim, né? Era a época do latim. A gente decorava as traduções para passar no vestibular. E tinha pouca matemática, pouca química e pouca física, compreendeu? E esse colégio me serviu bastante, sobretudo para a estrutura da mente, a educação da vontade, enfim, tudo aquilo que os jesuítas pregavam, eu aprendi, estudei e convivi muito com eles. Esse padre Torran também tinha um grande laboratório de ciências, não tinha? Um museu? Ele tinha um laboratório muito grande de pedras e de plantas. E ele fez pesquisa nessa área e tinha também discípulos e seguidores em Recife. Tanto que grande parte desse laboratório foi para Recife, não ficou na Bahia. Ficou uma parte aqui, mas o grosso dessas plantas catalogadas, das pedras também catalogadas, foram para Recife. Uma figura muito curiosa. É aquilo, Nelson, que nós podemos chamar, se hoje nós já temos ciência na Bahia, podemos dizer que ele foi um cientista daquela época na Bahia, com a sua formação francesa, europeia, e depois é que ele veio para o Brasil, compreendeu? Nessa época, a escola era só masculina, né? O colégio era só masculino, pelos padres portugueses. No final do meu curso, é que chegaram os padres italianos, o padre Dainese e outros tantos, mas eram os padres portugueses e padres brasileiros, compreendeu? Já era onde era no Garcia? Já era no Garcia, tinha uma escola à tarde, a Escola Nossa Senhora de Fátima, que todos aqueles meninos do Garcia estudavam nessa escola, compreendeu? Estudavam na escola. Não é o programa do ensino supletivo, hoje, educação de jovens e adultos, não. Era uma escola primária que o colégio franqueava, em convênio com a Secretaria de Educação, franqueava as instalações para os meninos pobres do Garcia frequentar a escola. Já tinha esse aspecto social desde essa época, compreendeu? E Feira de Santana, como era o ensino em Feira de Santana? Feira de Por que Santana. não ficar em Feira?
Por que não ficar em Feira? Eu fiz em Feira o primário, o pré-escolar, o primário. No final, eu estava estudando numa escola multisseriada. A professora Helena Assis tinha alunos que estavam entrando, alunos médios e alunos maiores do que eu. Terminou isso, ela me preparou para o que na época tinha um pequeno tormento chamado exame de admissão, que era um pequeno vestibular que se fazia para entrar no curso secundário. Ela me preparou em português, me preparou em aritmética, em geografia, em história, um pouco de desenho, para me submeter ao exame de admissão. E eu estava destinado, meus primos tinham vindo para aqui, achavam que eu tinha que vir para o Colégio Antônio Vieira, por ser melhor, por preparar melhor, como de fato eu acho que foi. Eu tive muita vantagem, porque participei de um colégio bom, que tinha laboratório de biologia, laboratório de física. Eu que não aprendi física nem química, mas tinha bons laboratórios lá, entendeu? Bons laboratórios. E como foi seu ingresso, assim, né? Bom, eu vim 6 meses antes do exame de admissão. Naquele tempo, o primário da Bahia era de 5 anos, hein? Isso, então, nos livros que é de 4, o primário na Bahia já era de 5 anos, nessa época de 5 anos. Eu estava no 5º ano primário, os últimos meses eu vim para aqui para preparar o exame de admissão e passei no exame de admissão. Foi uma alegria muito grande. Quando eu voltei à Feira de Santana, eu já estava matriculado no 1º ano de ginásio. O curso secundário naquela ocasião era 4 anos de ginásio e 3 anos de colégio. Então já tinha cursinho para admissão? Já, não chegava a ter cursinho, mas tinha uma atenção e uma tensão muito grande com esse danado, esse exame de admissão, compreendeu? Alguns perdiam. E ele era feito pelo próprio colégio? É feito pelo próprio colégio. O colégio tinha um primário, mas vinham muitos fora para fazer o exame de admissão, para fazer o ginásio no colégio, compreendeu? Como também tinha exame de admissão no Central, que era muito rigoroso, hein? Talvez o Central, como era um colégio público para a classe média, o exame de admissão lá também era muito rigoroso.